Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Somos. Eu sou o Gustavo, tô aqui hoje junto com a Nath. Oi gente, tudo bem? E hoje temos aqui o Thiago e a Maísa, sejam muito bem-vindos. Esse casal tão precioso que tá aqui na nossa igreja já faz 5 anos? 7 anos. Nossa, mas teve um tempinho ali que vocês chegaram a ficar fora e depois voltaram, né? O Thiago é pastor dos adolescentes aqui da nossa igreja, da nossa UPA. Os dois têm 3 filhos que estão aqui com a gente, então se alguém ouvir um choro de criança gostoso, não se incomodem. No final eles vão aparecer aqui também. A gente chama eles aqui pra dar um oizinho pra gente. E conta mais pra vocês, eu sei que a Maísa é formada no IBEL, certo? Isso. Pode falar. Eu fiz o IBEL, né, de 3 anos e depois estudei mais um ano e graduei em teologia. Que legal. E é pastora. E o Ti é formado no JMC também, né, Ti? Exato. E fez IBEL também. Na verdade, eu tenho formação em administração, então eu fiz faculdade ADM, depois eu fiz 1 ano de missões pela PMT, fui pro IBEL, fiz 3 anos de IBEL, fiz seminário, 4 anos lá no JMC e sou mestrando em aconselhamento bíblico. Que legal, mãe. Eu não sabia. Não, sabia sim, é verdade. É verdade, eu acho que minha mãe falou Comecei isso. agora, tô ralando. Bacana, bem legal. Gente, a gente gosta muito que os convidados contem um pouco do testemunho de cada um, então se vocês puderem compartilhar com a gente como que vocês conheceram a Cristo, um relato breve aí. Chamado pastoral também, né? Tipo, contar um pouquinho como foi. Conto, mas deixa a Maísa começar. Isso. Eu nasci em um lar cristão, né, então eu tenho um pouco de dificuldade de saber ali o dia da minha conversão, mas eu acredito que tenha sido um processo de entendimento mesmo, né, desse amor constrangedor de Deus por nós. O que eu consigo entender muito claramente foi quando Deus me chamou mesmo para algo diferente, né? Eu sempre tive o desejo e o sonho de casar com um pastor, né? Sério? Tipo, Olha. quero Sério. casar com um pastor. E eu orava por isso. Eu orava, falava, Senhor, meu desejo do meu coração é casar com um pastor. Gente, que coisa diferente. Pois é. E aí, quando eu estava no meu 3º ano do ensino médio, eu fui lá tem o retiro de carnaval, que é da igreja toda, eu fui ali, eu senti que eu deveria obedecer esse chamado. Minha tia tinha ido para o IBEL há, sei lá, uns 15 anos atrás, né, antes de mim. E aí eu falei não, eu quero ir para o IBEL. Eu fiquei ali antes, eu faço psicologia, mas não tinha muita certeza. Então eu falei, não, ali eu entendi, vou para o IBEL. Aí decidi ir para o IBEL, deixei meus pais doidos da cabeça, porque eu estudava em escola particular, estava me preparando para o vestibular. E aí eu falei, não quero saber, vou começar o meu chamado agora, me coloquem numa escola pública e eu vou para a escola pública porque eu vou para o IBEL. Não vou prestar vestibular, vou para o IBEL. Aí passei para a escola pública, minha mãe ficou doida da cabeça comigo. Fui para a escola pública, ali eu comecei a falar de Cristo, né? Porque os meus amigos da escola antiga, tudo já tinha falado, não adiantava nada, né? Uhum. Aí fui pra lá, comecei a falar de Jesus ali pros meus amigos e me preparar para ir pro IBEL. E aí fui pra lá e a partir de então a gente segue aí servindo O IBEL, só pra me relembrar, o IBEL é um seminário. É um Instituto Bíblico. um isso. curso de... Tem um episódio que a gente gravou com o Quinha que ele descreve Ele bastante também do fez, IBEL. Não sei se legal. vocês chegaram a assistir, mas se a Legal. galera tiver alguma dúvida, ele descreve. Mas é um instituto bíblico, né? Isso. Ele não chega a ser um seminário. Não. propriamente. Ele tem o estudo, você tem toda a grade curricular e ele é um curso bem prático também, vale muito a pena. Tá. É muito bom. Legal. Bem focado em educação cristã, né? Que era Aham. algo que me chamava muita atenção, porque eu queria bastante trabalhar com crianças, né? Na igreja. Então, foi um tempo muito, muito gostoso. Que legal, bacana. Legal. E você? Bom, eu Gente. nasci no lar cristão, mas de vertente católica. Meus avós eram mais frequentes, meus pais, os católicos nominais. Eu cheguei a fazer minha primeira comunhão e tudo mais. E aí, eu não lembro, eu não sei porque eu não guardo o ano, eu guardo a série. Então, eu estava na 8ª série quando me convidaram, um amigo da escola me convidou para um acampamento. Ele não disse especificamente que era um acampamento de igreja.
E eu fazia escoteiro, eu tinha feito, na verdade, na oitava série eu já não estava mais. Então, eu sabia o que era, eu tinha uma ideia do que era acampamento. Eu falei, legal, vamos sim. E aí ele disse para eu colocar uma Bíblia na mala. Eu achei estranho, porque quando eu era escoteiro, eu não levava a Bíblia. Não fazia muito sentido. Não fazia sentido. Eu falei, tá bom, eu Vai ter levo. uma dinâmica. Eu coloco lá. Aí eu pensei exatamente assim. Um peso a mais, outro a menos, não faz diferença. E Bom, você não mas desconfiou quando ele falou da Bíblia que era algum acampamento de igreja? não, eu nem tchum. Eu falei, beleza, vamos pro acampamento. No retiro de carnaval também. E ali foi meu primeiro contato com a fé cristã, evangélica. E eu me vislumbrei com tudo aquilo. Não teve exatamente um momento, um culto da fogueira, nem nada disso. Vai pegar seu Eu acho que gravetinho. eu nem lembro se teve culto na fogueira nesse acampamento. Mas toda a dinâmica, Deus foi incrível trabalhando ali no meu coração. Eu não tinha uma vida pregressa, eu era um adolescente, um pré-adolescente, super de boa. Os problemas aconteceram depois, muito tempo depois. Mas foi nesse acampamento que eu tive contato e que eu entendi esse amor de Deus. Aí comecei a frequentar a UPA, me frequentei por um bom tempo. E aí, depois de muito tempo, eu comecei a frequentar os cultos à noite na igreja, lá de Jundiaí. Era uma igreja presbiteriana. Minha igreja de origem, a IPJ. Jundiaí? Jundiaí. E aí eu fiz minha profissão de fé e tudo mais. Então, meu contato foi esse. A minha conversão se deu por conta do acampamento. Que legal. E foi incrível. Foi acho, a melhor coisa. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E o seu chamado pastoral, Ti, como que foi? Assim, você falou que você fez o administração. Exato. E aí, como que foi pra Então, continuando um pouco dessa minha história, depois aí que eu entro na faculdade, é o período que eu dou uma desviada de curso de vida, né? Resolvendo viver as minhas próprias aventuras e me distanciei de Deus, da igreja. Mas em 2009, aí sim eu lembro a data, porque aí não foi a data da minha conversão, mas foi a data em que Deus me chamou de volta e isso me marcou muito. Também fruto de um acampamento e o tema metanoia, Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E ali caiu a ficha que eu estava tomando a forma do mundo e Deus havia me chamado para essa transformação. Então eu voltei para a igreja e voltei muito mais firme, muito mais convicto daquilo que eu queria, muito mais convicto do chamado cristão mesmo. Estava terminando a faculdade de administração, 2009. Eu estava trabalhando numa multinacional, embora pequena, mas era uma multinacional, na área comercial, tinha uma boa perspectiva na empresa, mas eu estava insatisfeito. Talvez o mesmo sentimento que permeou o coração da Mar, Deus está me chamando para algo mais. Ali eu entendi esse algo a mais também. Eu preciso dar minha vida para Deus, assim, de forma integral. Não sei o que, mas eu quero. Me apresentei ao conselho da igreja. Eu estava, então, formando em ADM. Tentaram ali ver algum caminho numa pós, no Jumper, algo para eu, enfim, poder me dedicar exclusivamente para a obra. E aí eu entendi que era, a princípio, missões. Eu fiz, portanto, 1 ano de missões pela PMT. Acho que era, né? Não sou mais, porque isso já faz 10 anos. Candidato a missões transculturais pela igreja, participei de viagem missionária. E Deus foi direcionando. Então, depois desse curso de missões, eu fui para o IBEL. Lá no IBEL, no meu 2º ano, eu entendi o meu chamado pastoral. Eu queria ir logo para o campo missionário, pensei em fazer seminário no campo missionário, mas aí, por orientações tanto de missionários e pastores, não, Tiago, faça o seminário aí mesmo. Faz primeiro, Exatamente. Depois. O seminário no Brasil ainda é melhor do que no contexto que eu estava querendo. E aí fui para o seminário e aí
como seminarista, comecei já a trabalhar na igreja. Trabalhei em 2014 na minha igreja mesmo, na IPJ. Depois, em 2015, fui convidado pelo Rafa a vir trabalhar aqui, auxiliando ele. Estava recém-casado, a Maísa auxiliando com as crianças. E vocês se conheceram lá, no IBEL? Lá no IBEL. Tá. A gente já conta um pouquinho. A Maísa foi pro IBEL procurando um pastor. Foi no lugar certo. Eu quero Eu casar tinha com chamado, um pastor. mas eu queria casar também. Claro. Eu quero casar com pastor, tem roupa IBEL. Pois Claro, é. une o útil Melhor ao É, o agradável. útil ao agradável, isso que eu ia melhor falar, lugar unir para os encontrar dois. alguém. Verdade. E aí, então, isso foi confirmando o chamado pastoral. E eu Tá. falei, é isso, eu quero ser pastor. Então, eu entendi meu chamado pastoral dessa maneira. Desde 2009, no regresso, na volta à igreja, e toda essa caminhada de formação, missões, IBEL, seminário. E que ajudou muito, né? Assim, Bastante. eu imagino que pro pastoreio ter uma base de missões também. Exato, né? foi muito bom. Eles sempre falam que todos deveriam ter, né? Base, assim. Tanto é que o nosso ministério é envolvido também com Isso. missões. A gente promove duas Isso que eu vezes ia ao falar. ano viagem missionária e tudo mais. Que legal. Bacana. E como que vocês conheceram no IBEL? Tipo assim, a gente falando com o Kim, ele falou que era muito burocrático as coisas no IBEL. Tá melhor. Já foi muito já pior. foi. Ah, é? Porque o IBEL é um instituto bíblico plantado por americanos. Então, o IBEL vai fazer, daqui uns 10, 15 anos, não me lembro, vai fazer 100 anos. Então, foram os americanos que implantaram. Antes era muito mais rigoroso. Menino de um lado, menina de outro, para ir para a igreja. Os meninos caminhavam numa calçada, as meninas em outra calçada. Era um negócio Caramba. bem mais Ia rígido. chegar perto. Hoje, para os nossos moldes, ainda é rígido. Então, você não pode ter contato, você não pode pegar na mão, você não pode abraçar. É o famoso namoro de corte, né? De conversar. E o que foi muito bom. Bom, nós nos conhecemos lá. Eu estava no meu segundo ano, a Maísa estava no primeiro, tinha acabado de chegar. Eu havia recém terminado um relacionamento. Eu fui para o IBEL namorando, em 2011. E aí, em janeiro de 2012, nós rompemos o relacionamento. E aí eu fui para o IBEL. E quando eu a vi, falei, pronto. Foi amor à primeira Foi vista. amor à primeira vista. Exatamente. Agora eu quero ver da Maísa se foi amor à primeira vista. Ele me chamou a atenção, mas eu tive um pouco de insegurança, assim, porque eu sempre tive o propósito de que eu só ia beijar o homem que eu fosse casar. Tá. Era um propósito de vida, assim. A Maísa não- fazia parte daquele movimento Escolhi Isso Esperar, é sabe? verdade, isso é verdade mesmo. Eu usava até a camisetinha, assim, com a mão Nossa, escolhida. E tem foto pra provar isso. E valeu a pena. Então, eu cheguei lá em 2012, né, no início. Eu tava perdida, porque eu nunca tinha saído de casa pra longe dos meus pais, nem pra uma viagem, assim. Então, eu saí de casa pra morar lá. E, ao mesmo tempo que eu queria muito, eu falei, e agora? Lascou, né? Porque eu não sei fazer nada sem minha mãe perto, sem meu pai. O que eu vou fazer aqui? Aí, meu pai fala que desde que ele foi lá me levar, ele viu o Thiago, e o Thiago já chamou a atenção dele. Falei, que rapaz diferente esse aí, com aquele Olha, estilo já foi diferente, com o né? sogro, já tá. Conquistei o Isso sogro. aí é o que ele Começou conta bem, hoje. conquistou o certo pois é. primeiro. E aí ele me chamou a atenção porque ele tava com uma camiseta do Perry, do desenho Phineas e Ferb. Sei. E eu adorava Nossa. aquele desenho. Quantos anos você tinha? Pois é, 20 e poucos. Pois é, exato. Mas, enfim. E eu assisti o desenho também na época. E aí, eu mexi com ele. Falei, nossa, que legal. Eu adoro o desenho dessa camiseta. Ele olhou assim pra mim, virou as costas e saiu. Eu falei, nossa, que mal educado. Nem Olha só. comentou. Era vergonha, era vergonha. Tem que se Thiago, fazer de Thiago, difícil. pô. Não, nem, mesmo. nem respondeu, não deu uma risada, nada. Sem graça esse rapaz, hein? É que não podia ter contato. Mas... Exato, nem olhar, né? Aí passou, aí eu nem sei como a gente começou a conversar. Ele foi chegando devagarinho, aí começou a deixar post-it na minha mesa do IBEL e deixava pendrive deixou um pendrive com os desenhos, né? do Desenho, Phineas e Ferb. filme. E um Olha. post-it escrito fez pra diferença, mim. viu, que Aí ele percebeu. começou a vir Fiz o meu devagarinho, né? brigadeiro. O brigadeiro dele, aí eu me apaixonei de vez.
Cadê? O Breno tinha que estar aqui nessa hora. Que Tinha, ele ia falar, é ele- sempre pelo estômago. O Breno ia fazer uma piada. E é muito melhor O brigadeiro gente, que eu igual. aprendi a fazer é um brigadeiro especial, leva 40 minutos pra fazer. Nossa. Ou seja, E eu sabia, cara, isso é bom. Elas iam assistir filme, eu falei, vou fazer o brigadeiro e entregar lá pra é elas. verdade. Você planejou desde o começo, assim, desde que Já. começou. Não, olha que eu a vi e falei, meu, é ela, essa é a E mulher aí com quem eu vou foi? casar. E aí a gente foi se aproximando nessas, é claro, uma boa estratégia. Dica. Conheça as amigas e fique amigo das amigas. Olha. Porque eu não gosto de levar não, de levar toco. Então eu fui nas amigas, e aí? Você sondou Tô primeiro. gostando, como sondou, que é? Eu vi que Perto. tinha mais alguns 2, 3 meninos ali investindo também. Olha só. Olha. Pois é, a Maísa chama muita atenção. E aí eu fui fazendo amizade na certeza de que podia ser recíproco. Então, A gente foi vai isso. fazer um podcast só pra você ensinar como conquistar. Pois é, deu certo, deu deu certo. super E você é né? tímido, né? Que dificulta. Não, eu tímido? Não, até que não. Ué, Eu Essa fiquei- foi a desculpa que você usou. Não, mas pra é falar. porque, claro, a menina que eu tava olhando veio falar Mexeu comigo, comigo. mexeu comigo, pra aí eu frente. fiquei sem entendi. reação. Mas é Ai, ai. isso, eu fui investindo. Relacionamento é isso, desde o começo, é investimento. Aí, como lá não podia ter toque físico, a gente conversou muito. E em abril a gente já tava namorando, dia 15 de Como abril. que foi pra, sei lá, oficializar, né? Porque vocês estavam conversando e tal. É, Como lá que é foi assim. isso? é- Foi natural, sei lá? Lá é assim. Não tem muita diferença. né? Você se interessa por alguém, você conversa e aí tem o tempo de oração. Então, Ah, clássico. o casal combina, fala, vamos orar pra ver se é Se vai- vontade de Deus. Cara, isso não funciona muito bem, não. Porque, menina crente. Os dois são crentes, tementes a Deus, é claro que é vontade de Deus, né? Mas enfim, É a fé racional, né? pois é. É só pra É só pra Checklist. acalmar o coração, sei lá. Oramos. É a paz. É a ir paz. pra realmente ter ali. Então, a gente, é muito engraçado lá no Ibel, porque chega o horário da noite, no horário do cafezinho, fica assim, uma renca de casais conversando e depois orando. Então, eles sempre passam esse tempo de oração. E aí, depois que recebe de Deus essa Mas a oração conversação- sim, a mãozinha, a oração. Não, um em sim, cada lado, não Entendi. pode. Tá. No máximo, Assim, pertinho, ó. pertinho. Ah, tá. E aí, então, oramos, conversamos muito. E aí eu escrevi uma carta, falei, vou pedir ela em namoro. Nós fomos ao culto na noite. E aí, depois do culto, geralmente a gente sai, o pessoal sai pra comer. Não pode sair só De casal, né? de casal, mesmo que seja amigos. Tem que sair sempre com Em grupo. Tem que em ter grupo. mais gente, né? Lá tem as velas, né? Então, nós tínhamos a nossa vela, que era uma amiga Que é já dela. meio no esquema. só, né? A gente for Exato, a vela sair, oficial. Então, nós saímos, eu entreguei uma carta para ela. Nessa flor carta, também. eu me declarava e ia pedir em namoro. E aí ela leu e Aceitei. E aceitou. Sim. E é isso. primeiro. E aí nós voltamos namorando. Só que visualmente não muda nada. Porque a gente não pode pegar na mão, a gente não pode se abraçar, não pode Não, beijar. nem parece a nada disso. época que eu conheci a Bianca, porque Covid, né? A gente Ah. saía pra Quantos conversar. meses vocês ficaram conversando? Acho que uns... 6 meses. 6 Foi meses. bastante tempo. Mas a gente, tipo, ia pra algum lugar, sentava na praça, por exemplo, ela um pouco longe de mim, os dois de máscara, tipo, Nossa. zero contato. E aí foi isso. E aí nós começamos a namorar. Aí a gente tem que conversar com o diretor, que é o reverendo Roberto que ir lá Brasileiro, tem que avisar. Nossa, Meio que tenso. pediu uma autorização pra ele, Ah, né? é? Pra E aí namorar. depois veio a mãe, e aí nós oficializamos junto com a mãe, da Mar. O sogrão já tava de boa, né? Já. Já tinha O aprovado pai, faz né, tempo. nem participou muito, porque ele não foi, né, lá, quando você pediu. Você pediu pra minha mãe, né? Exatamente. Foi. E foi isso. E aí, quanto Legal. tempo vocês ficaram namorando? Até Bom, casar? nós começamos o namoro no dia 15 de abril de 2012. Ah, Eu amado. terminei o IBEL em 2013. Fui para o seminário em 2014. No final do IBEL, no último dia de aula, eu pedi ela em noivado. Então, em 2013, nós noivamos.
Ela continuou 2014 no IBEL, eu no seminário, e aí nós nos casamos no final do ano de 2014, dia 13 de dezembro de 2014. Hoje aí. tem já. Então nós namoramos por uns 2 2 anos e 8 meses. Foi De rápido, namoro né? e noivado. Sim. Ah, Foi rápido. 2 anos de namoro e noivado. Junto, tudo Somando os junto. dois. suficiente. suficiente. É. E como que foram, falar um pouco sobre essa questão, né? O tema do nosso episódio, que é sobre o desejo de ter filhos, né? Vocês conversavam sobre isso enquanto vocês estavam se conhecendo? Quero ter filhos, é importante. Como que foi isso, assim? Era desde o namoro, antes? Antes do namoro, na época ainda que nós conversávamos de conhecer, de Sim. trocar ideia. E é importante conversar isso até mesmo antes do relacionamento, na amizade. Hoje em dia, parece que primeiro eu gosto, já namoro, para depois Pra depois conhecer falar a sobre isso, pessoa. né? Não, nós conversamos antes sobre várias coisas. E aí ela pode contar um pouco como foi essa conversa. Porque nós tivemos essa Porque eu conversa. imagino que essa conversa deve ser meio tensa, né? Tipo, Tenso. Não lembro, eu acho que foi algo natural, né? Eu acho que é tenso se você já tá num compromisso e aí então você revela E aí você algo, fala. seja... Ou você pergunta com medo de tipo, pô, eu quero com ter medo da 10, resposta, o outro sei não lá. vai Não, querer nenhum. foi o será? que o Thiago chegou falando pra Mas nós mim. ainda era amigos. Ele falou pra mim, eu quero ter 12 filhos. 12? Aí eu, você queria... você tá brincando. Não, ele jogou alto, né? Pra gente chegar numa média. Então, assim, Essa é a minha estratégia. aí eu... Senhor Jesus, ele quer ter 12 filhos. A minha avó teve 12 filhos. E agora, né? Mas, assim, a gente trabalhava com criança lá, né? Então, era natural a gente estar sempre junto com um monte de criança. E quando não é seu filho, você fala, ok, acho que dá pra ter vários desses fofinhos aqui em casa, né? E aí, eu falei, não, mas 12? 12 é muito, né? 12 não dá, desculpa. Eu quero ter 3, eu falei pra ele, que eu sempre quis ter 3 filhos. Uhum. Aí ele, não, mas 3 é muito pouco, então vamos 5, vai, vamos fechar em 5. 3 é muito pouco. Aí eu, Isso é desesperador, gente. Enquanto vocês... Isso nessa conversa de conhecer. Se conhecendo, Tá. aham. Aí eu falei, então vamos chegar nessa média de 5, tá bom. É, vai. não, aí esse acordo já foi depois, né? Mas a conversa sim, em si, da ideia de que eu gosto Eu de quero ter criança, filhos, eu quero quero ter ter muitos filhos, eu filhos. quero ter muitos filhos, foi uma conversa na época que ainda éramos amigos né? Porque eu tinha intenção, mas ainda não tinha nada concreto e nós conversávamos sobre isso. Tá. Era a intenção de se conhecer mesmo, saber a Exatamente. opinião. Você precisa e- saber, né? Tipo assim, Exato. e aí, você quer ter filho? Não quer? Aham. É uma pergunta importante. E por que vocês acham que, por exemplo, hoje, né, inclusive na igreja, não tem isso? Tipo, as pessoas descobrem depois, às vezes, algumas coisas, né? Como assim, você não quer ter filho depois que tá namorando, enfim. Eu acho que é pela forma como tem se levado o relacionamento, né? A bênção de nós termos nos conhecido no IBEL e o tipo de relacionamento que poderia ser desenvolvido lá nos forçou a uma prática que hoje os casais não têm, que Isso é é verdade. conversar, que é Conhecer. se conhecer. Então hoje, primeiro, é claro, o contato físico, a beleza, a química, cara, ela é linda. Isso é o que nos motiva a Essa querer primeira algo. Ao início, né? Exatamente. Mas não é só isso, não pode ser só isso, né? Porque aí, se esse é o fator, e depois o casal começa a namorar, e aí começa com beijo, toque físico, você tem pouco tempo de conhecer, você está mais interessado em ficar beijando do que conversar. E lá, por conta dessas limitações, a gente conversava demais, e conversava de tudo, e conversava muito. Fora que a gente morava no mesmo lugar, né? Eu no quarteirão de cima e ele no quarteirão de baixo. Era internato. Se via Então, a gente todos se os via dias? Acho o que todos os tempo dias, né? todo. Todos os dias. Foi da manhã, almoço, jantar. E isso, né? almoçava À sempre, tarde. todas as refeições juntos. Esses 2 na anos mesa. e 8 meses foram quase Não, todos. Um ano só- foi à distância, né? Um ano o à último. distância. Então Então foi foi o um ano e último 8 quando meses. você terminou, né? Isso, Já. 1 ano e 8 meses o tempo todo Então, juntos. um ano e Faz 8. muita diferença. É. E aí, Experiência. conversa. E a melhor forma de a gente poder conhecer. Hoje, quando um adolescente vem falar assim, eu quero namorar, tô gostando de fulano de tal, a minha instrução,
eu falei, legal, muito bom, é bom estar apaixonado, é muito bom gostar de alguém, mas vai com calma, converse antes, conheça a pessoa. Se você não quer, você não acha que ela pode ser a mulher da sua vida, então investe conhecendo a pessoa antes de ter algum contato, porque os contatos físicos, o beijo, o abraço, pegar na mão, por vezes confunde o sentimento, e aí você não valoriza essa parte do relacionamento, que é a comunicação. E que é a maior parte, provavelmente. Exato. Pois é, e é aquilo que a gente vai levar para a vida toda, porque é a comunicação dentro de um lar. Exato. Nesse sentido, a pandemia foi muito boa pra gente também. É. Porque era isso, tipo, não tinha o que fazer, entendeu? Exato. Os 2 primeiros meses, ninguém saía de casa. Era proibido pisar pra fora, sabe? Nossa, que caos. Então, era conversar, tipo, é isso. A gente conversava, assistia filme online e conversava. Não tinha mais o que fazer. E foi muito bom. Isso, a gente se conheceu muito. A gente tirava, tipo, essas questões. Teve um dia que a gente conversou sobre filhos, quantos que você quer ter, não sei o quê. Aquela discussão de nome. Ai, Sim, nome, sim. sempre surge. Mas foi importante, ajudou muito mesmo. Vocês tiveram essa discussão de nomes também? Não, mas a gente fez um combinado no qual eu me dei muito mal, né? Na gravidez do Benjamin, eu falei pra ele assim, vamos fazer o seguinte, os filhos que for menina, eu escolho o nome, e os meninos você escolhe o nome. Acredito. Me dei muito importante mal, né? dizer Que que eles- eles têm 3 meninos. Exato. 3 Então- meninos, São, qual a idade dos 3? O Benjamin, que é o mais velho, tem hoje 6, 6 anos. o Noah tem 4 4 e o João tem 1 ano. 1 ano já. E aí, eu sempre tive que concordar, né? Com a escolha dos nomes, claro, né? Então, ele falava, eu concordava, e aí do João, ele me deu um sustinho, né? Porque eu falei que queria só João. Ele, mas do João Pedro, será que não? Eu fiquei testando todos Aí os nomes. João eu- Pedro, João Marcos, João... sei lá. o Aí que eu falei, mais. não, só João. Ele, mas eu que vou registrar, até lá na hora eu escolho qual que eu vou colocar. Eu E o falei, combinado não. era que ele escolhia, né? Porque é menino. Então, E- aí- mas é importante dar nome e os nomes têm significados, né? Sim, com certeza. O Benjamin, filho da mão direita, o filho da felicidade, foi o nosso primeiro filho. O Noah, me lembra que é Noé, né? Descanso. Descanso. A Maísa teve uma gestação bem difícil, com pedra no rim, a gestação toda, sofreu bastante. E o nome Noah, descanso, é bem significativo. E o João, eu não lembro o significado. Amigo de Deus, abençoado por Deus, alguma coisa nesse sentido. Pois é. Então, o nome não é simplesmente uma escolha por gosto, né? Eu busquei sempre nomes bíblicos e que tivesse ali algum significado. E o Benjamin veio depois de quanto tempo de casado? 6 meses. Ah, Não eram nossos planos, né? A gente queria esperar uns 2 anos para ter filhos, que foi algo combinado também. É né? porque A eu estava gente- no seminário. Então ia Cara. dar o tempo dele terminar, os 2 anos ali para ele Pra terminar. ficar mais tranquilo, né? Tá, Nós pelo havíamos menos no comentado. No meu último ano, 2017, a gente pode engravidar para tê-lo no final do 2018. ano, 2018 e tudo mais. E aí eu tomava remédio, fui fazer uma troca de remédio e engravidei do Benjamin. e como foi, assim? Vocês sentiram medo, assim, tipo, nossa, e agora? Eu acho que medo que foi? não. Você se assusta um pouco porque é algo novo, né? E eu casei muito nova, eu casei com 20. Aí logo fiz 21 e descobri minha gravidez com 21 e tive ele com 22. Então, eu fiquei meio assustada, assim. Eu queria, mas tipo, agora você já é. Eu quero ser mãe, mas agora você já é. E agora você tem que se virar pra cuidar de você, do seu marido e do seu filho. Mas Então, você atrasou a menstruação. sua menstruação. Isso. E aí ela fez teste de farmácia e nós fomos confirmar o teste pelo exame de sangue. Nós fomos lá em Jundiaí fazer, né? Foi, aham. Nós fomos lá, pegamos e aí vimos o resultado positivo, contamos para minha avó, para minha mãe Sua também, mãe tava lá. mas nós voltamos de Jundiaí para cá em silêncio. A gente não conseguiu falar nada um com o outro. Assimilando. Porque a gente estava recém-casado, nós estávamos... Tinha nem se adaptado ainda. né? Não havíamos Exato. adaptado tanto na vida de casados. Eu estava no seminário, segundo ano é um ano bem difícil.
nos adaptando aqui ao trabalho. Então, foi tudo assim. Nós nos casamos lá na cidade dela no final de 2014. Fomos para nossa lua de mel e voltamos à nossa lua de mel já morando aqui, já trabalhando aqui. Ainda tudo muito novo. Seminarista, sem nenhum pingo de estabilidade financeira. Então, nos assustou. Assim, Tanto é que nós fomos procurar o pastor Hilder, temerosos. eu chorei bastante. A gente até falou, pastor, não sei, não lembro o que ele brincou. Não sei o que ele falou aconteceu. ele falou que se assustava quando as pessoas falavam assim pra ele, eu não sei como isso aconteceu. Não, vocês sabem como isso É aconteceu. óbvio como isso aconteceu. Mas nós estávamos temerosos por conta de é tudo muito novo. E ele foi bem sábio, orou conosco, nos deu conselhos, orientações. E ali a gente foi acalmando o coração. E aí, quando a gente anunciou também para a galera da UPA, foi uma festa. Os Legal. três, né? Sim. Os três. E eu acho que cada filho trouxe algo dentro de nós que Deus queria trabalhar naquele momento, né? Mas todos eles nos mostraram que Deus é quem está no controle de todas as coisas. Porque os três vieram em momentos assim que você falava, não dá para ter outro filho agora. É isso que eu Sabe? perguntar se essa sensação se repetiu, assim, tipo, nos próximos. Não, o Noah, Noah a gente foi o ainda- único que nós falamos assim, vamos ter um- engravidar. Mais um. E aí foi então que a gente procurou o médico antes. Fez os exames. Fez exames, eu Aí tomei foi tudo remédio, a certinho. Maísa tomou remédio antes. Vitaminas, né? Mas aí foi. Eu gravidez. voltei pra Jundiaí. 2017 eu voltei pra Jundiaí, numa condição financeira muito diferente daquilo que a gente tinha aqui. Foi a gravidez mais difícil. A gravidez Tive difícil, pedra que a no Maísa rim, teve fiquei de pedra no repouso. rim. Ela ficou de repouso. Olha, eu ia pro seminário todo dia de manhã, voltava, eu tinha que fazer todo o serviço de casa, lavar a louça, porque a Maísa não tinha condições por conta da dor. A gente recebeu muita ajuda, muitas pessoas iam lá, levavam a marmita, a comida pronta, congelada. Então foi um ano bem difícil. E a gente pensa, poxa, foi o ano que a gente falou, não, vamos viajar pra ter. Quando nós Falar escolhemos. agora, né? O único Quando- que nós escolhemos. Quando a gente acha, né, que tem um controlezinho, Pois é, né? pois Acontece. É. Então, todos os três filhos, Deus quis mostrar pra nós, como casal, que quem está no controle é Ele. E que a nossa vontade, ela é tão pequena diante de um Deus tão grande que pode fazer todas as coisas e que faz tudo do jeito que Ele quer, né? Legal. E aí a do João, vocês planejaram do Noah, aí a do João foi... Surpresa, de novo. Mas A gente já queria um terceiro. a gente sabe quando um casal quer ou quando não quer, né? Que é o uso dos preservativos, de Métodos contraceptivos. anticoncepcionais, exatamente. Então, nós já estávamos sem nenhum tipo de controle anticoncepcional. Então, Mas desde que o Noah nasceu, estava sem, né? nós fazíamos pela tabelinha. Não é e bem tem tabelinha, né? E tem um método... Método como de ovulação Billings, que é o método natural de conhecimento do corpo, né? Mas aí eu tava esperando, porque eu tava sem plano de saúde, né? Então, a gente ia ter o plano de saúde ali naquele setembro, outubro, mais ou menos, que a gente ia fechar. E aí, quando foi em agosto, eu engravidei do João. Então, No eu Dia não... dos Pais, eu fiquei sabendo. É, Olha eu só. lembro. Foi. O anúncio mais Conta- ousado o de anúncio. gravidez. Eu contei pra ele naquele dia mesmo, ele contou lá na igreja. É, no foi púlpito. isso. E os próximos? A Maísa disse que tinha uma surpresa pra contar. Você está grávida? Não. Ainda. Nossa, ia ser inédito. O podcast ia bombar. Já hein? pensou? Nossa. Bom, é Não, que mas tem não. que esperar o ciclo, né? Porque pode ser que tenha alguém aqui. Nós não sabemos ainda. Cada mês é um coração Uma aventura. palpita. Bom, o desejo de ter muitos filhos continua. E a gente sabe que é Deus quem cuida. E a gente fala isso. Nós não tínhamos condições, se for olhar materialmente, racionalmente, nós não tínhamos condições de ter nenhum. É muito difícil mesmo. Mas Principalmente se você for planejar, pôr na ponta do lápis, o que eu preciso pra ter uma criança? Aí você começa a fazer as contas, Exatamente. Não dá. não tem como. Mas Não também bate, não não é fecha. um passo assim de inconsequência. Vamos. Uhum. Não, é claro que a gente tem
E quando eu falo racionalmente, é porque geralmente você quer dar o que você não teve, quer dar o melhor para os seus filhos, proporcionar tudo do bom e do melhor. Então, se você colocar e começar a fazer essas contas, cara, você tem um e olhe lá. Mas é como a Má comentou, Deus vai nos ensinando e vai moldando quem somos, as nossas prioridades e o lance de necessidade. O que é necessário? Que realmente é. Exatamente. Interessante. Foi algo que, durante toda a nossa vida de casado, são 7 anos, a gente tem trabalhado essa questão do que é necessário, do cuidado de Deus. Por vezes, a Má tem mais tendência a ter um coração mais ansioso, e a gente sempre pastoreia nesse sentido de, o que Deus prometeu? Que o necessário não nos faltaria. O que é o necessário? É aquilo lá, a comida, a roupa, é o teto, isso não vai nos faltar. E nós, pela graça, temos experimentado esse cuidado de Deus desde então. Desde então. Nunca nos faltou nada. Porque é interessante, né? Porque muitos cristãos hoje têm essa questão, e eu até reconheço que tem também, que esse medo, né? No sentido assim, quero que esteja tudo planejado e assim, o que é o necessário, né? Como saber o que é necessário para ter filho, e aí medo da, sei lá, situação, medo do como está o Brasil, medo de dar ruim em algum momento, medo da educação, né? O que vocês diriam para uma pessoa até como eu e para as outras pessoas, assim, sabe? Tipo, esse medo, assim, como que eu vou criar um filho no mundo ruim, no mundo mau, no mundo que, sei lá, né, tá cada vez difícil? O que fazer com isso, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, e isso é algo que eu prego pra mim diariamente, é que o único que pode dar e tirar a vida é Deus. Então, se eu estou casada, castidade não é uma opção pra mim, certo? Então, eu preciso entender que nenhum método contraceptivo é 100% de certeza que eu não vou ter outro filho. Absolutamente nenhum. Exato, absolutamente nenhum. E eu preciso entender que a vontade de Deus será feita nessa falta de controle aí do erro do método, entendeu? O único que pode dar a vida e que pode tirar a vida é Deus. E eu preciso entender isso e pregar isso pra mim diariamente, para que eu entenda que se eu tiver outro filho, foi porque Deus quis. E não por causa de irresponsabilidade minha ou Porque falta de planejamento tem familiar. Tendência, né? Inclusive na igreja, de falar sobre isso, né? Não, tipo, vocês falharam alguma coisa, né? O que aconteceu? Isso. Que erro deu, né? O erro é A gente seu. coloca o filho como erro, né? Exato. Enquanto a Bíblia diz o contrário, que o filho é um presente, é uma herança. uma Quem que bênção, recusa né? uma herança? Chegar e falar assim, você tem uma herança aqui, um dinheiro pra receber, você vai recusar? Não. E os filhos geralmente Porque a galera são olha recusados. como, olha, tem um negócio aqui que você vai ganhar que vai tirar todo o seu dinheiro. Isso, mas aí ele aí que Perspectiva tá. errada, né? É aí que Exatamente. tá. A gente tem a gente segue essa linha de atender as demandas do eu, né? E a gente quer viver no conforto. Quem quer ser tirado do seu conforto? Acordar cedo todo dia. Acordar durante de a noite. madrugada. Quem quer ter uma conta bancária aí diminuída por causa de um filho? A gente quer atender as demandas do eu. E a gente é egoísta. A gente quer ter o controle. A gente quer estar no conforto quando um filho vai nos tirar isso se a gente olhar assim, né? Por isso que a gente precisa mudar o nosso olhar. E olhar para um filho como uma bênção, um privilégio. E eu arrisco dizer que os filhos são a forma que Deus trabalha de maior, assim, intensidade os seus pecados. Eu arrisco dizer. Mas é isso mesmo. Se tem algo que Deus escancara os seus pecados, assim, para você, são os filhos. E o mundo sempre foi mal. O mundo sempre foi mal. Não teve nenhuma época Que tá da pior, existência né? humana que, Agora agora é a hora. Vamos ter filhos. Acho que nem pós-guerra mundial ali. Cara, tipo, na guerra, acabou. pós-guerra. E aí, nós cristãos, justamente por entendermos que o mundo é Sempre foi. mau, o que nós deveríamos fazer? Ter filhos. Para fazer a Ensinar, diferença, né? ensinar os nossos filhos a temer a Deus para fazer a diferença Viver neste neste mundo mundo. mau. Essa é a estratégia dos muçulmanos, porque todo muçulmano, todo filho de muçulmano é um muçulmano, muçulmano. e que vai propagar... É extremamente doutrinado. Exatamente, Por vai sinal- propagar a sua Por sinal, fé. é uma estratégia de evangelização deles, Exatamente, né? essa é a estratégia, né? Eles- É uma guerra que se ganha sem arma, eles falam, né? É uma guerra silenciosa. E aí nós, cristãos, que temos
a mensagem, que temos o conhecimento do que é a vida, da verdade. Tem medo, né? Olhamos para essas coisas que são importantes, são legítimas. Eu quero dar uma boa educação para o meu filho, eu quero dar boas condições, mas elas não podem ser maiores do que o entendimento do que é um filho, de cumprir o mandato de Deus, da procriação, de termos filhos para habitar nessa terra e porque através dos nossos filhos as suas gerações serem abençoadas. Por vezes nós focamos demais numa vida materialista e nos esquecemos. Não, é muito egoísta da nossa parte, né? Até porque às vezes a gente olha assim, eu não vou pôr um filho nesse mundo porque eu vou levar dor pro meu filho. Tipo, não é um pensamento que faz muito sentido. Não faz nenhum sentido. Porque imagina se sua mãe tivesse esse tipo de pensamento e assim vai. Não teria filhos, acabaria. Se você olhar os motivos, assim, uma pessoa falar, eu não quero ter filhos. Se ela listar os motivos, 99% dos motivos são de egoísmo. São por egoísmo. E eu falo por mim. Quando o Thiago fala, mas eu quero ter mais. Eu falo, eu não sei se eu quero ter mais. Por que eu falo que eu não sei se eu quero ter mais? Porque eu vou ficar mais cansada, eu vou ter mais trabalho. Por eu só penso em mim, né? Então, assim, mais tudo fácil egoísmo. do terceiro. Não, exatamente. A gente tava falando aqui, né, que quando o Benjamin chegar na idade de que ele consegue cuidar ali do mais novo, aí Pronto. Aí já era. Já. Falta pouco. Mas tá na torcida. Benjamin, só mais um. E olha só, os dois estão ali, ó, o bem e o Noah brincando de boa. Extremamente comportados. Porque a gente ficava pensando, poxa, as crianças lá já pensou, faz mal, não sei o quê. Mas eles são de boa. Isso é um negócio muito interessante. Nos cultos, inclusive, é muito raro eu ver os seus filhos bagunçando, assim. Tem alguma coisa específica que vocês falam? Vocês dão alguma coisinha pra ele? Não. Eu acho que não. Mas tem alguma coisa que vocês falam com eles, tipo assim, olha, esse momento aqui é um momento em que você... Não sei, como que você passa pra eles a importância, assim, desse momento? A gente a todo momento ensina o que é, porque vamos. E sendo pastor, a gente tem uma dificuldade ainda mais. Eu acredito no cuidado com os filhos, na educação dos filhos, e ensiná-los que eles vão à igreja não porque é o meu trabalho, mas porque nós somos crentes, tementes a Deus e vamos para adorar a Deus. Então, eu até falo que meu trabalho é de segunda a sexta, segunda a sábado, mas o domingo é o dia que a família vai cultuar ao Senhor, né? Então, a gente sempre ensina reverência, temor a Deus, e tem que ser constante, é uma prática constante. Em casa também, né? Quando vai ler a Bíblia, orar. Não é ficar brincando com um brinquedo na mão. Não, é um momento de falar com Deus, né? E isso é importante, né? Porque eu também acho que, assim, muitos pais delegam para a igreja, às vezes, a criação espiritual, né? Isso. E eu acho que isso é um dos medos também, que, não sei, que passa pela cabeça, né? E não, a partir do momento que você é pai... o chamado para a educação, né? é inteiramente do pai, dos pais, né? E não da igreja. A igreja pode ser um suporte, e é muito bom. Mas é uma responsabilidade. E na esfera, todas as esferas. Até mesmo a educação formal é uma responsabilidade do pai. O pai confere à escola, ao professor, a autoridade para que ele ensine, mas o pai deveria acompanhar os estudos, o que o filho está aprendendo, enfim. Então, a responsabilidade da educação em todas as esferas da vida continua sendo dos pais. Em nenhum momento passou ao ser do Estado, da escola ou da igreja. Embora haja movimentos, ideologias que querem tirar... afirmam que o filho não são dos pais, mas é do Estado. Isso é um absurdo, porque família não é uma instituição estatal, não é uma convenção social, ela é um projeto de Deus, ela é um projeto de Deus. E aí, dentro dessa estrutura familiar, cada um tem a sua responsabilidade, dada pelo próprio Deus. Qual que é a maior dificuldade para vocês na educação, assim, das crianças? É saber que nós estamos criando vidas, educando vidas. O poder que nós temos sobre a vida deles, cara, é uma vida. Eles aprendem de todas as maneiras, através da observação, do exemplo. Repetem, né? Tudo. Até o João já.
Então a gente tem que saber. E quando a Má falou que eu acho que é uma forma de Deus, eu ouso falar, não, é isso mesmo. Deus nos dá os filhos para nos moldar mais ao seu caráter, a quem Deus é. Sem filhos, há áreas da nossa vida que talvez não possam ser trabalhadas. Deus nos dá os filhos para trabalhar justamente essas áreas que precisam ser trabalhadas em nós. Então é uma responsabilidade muito grande, educar uma vida, de ensiná-los no caminho do Senhor, de instruí-los, de ensinar a temer a Deus acima de todas as coisas, é uma grande responsabilidade, é um grande desafio. A minha maior dificuldade é ver o meu pecado, o meu filho imitando o meu pecado. Tipo, a minha falta de paciência. Às vezes, o jeito que eu falo com ele, o Benjamin vai lá e fala com o Noah. Eu falo, puxa, eu preciso melhorar nisso. Porque ele está repetindo o meu pecado. Então, a minha dificuldade é essa. Sondar o meu coração, ver os meus próprios pecados para que eu o ensine, né, de forma diferente. E vocês acham, assim, o Ti estava comentando, né? É um pressuposto para todo cristão querer ter filhos ou ter filhos? Como lidar com essas questões, né? Por exemplo, tem pessoas, muitas mulheres que não conseguem, né? Como lidar com essa questão, assim? O que fazer, né? Fica à vontade. Ah, é? Achei que você ia responder. Bom, é natural que todo casal queira e deseje ter filhos, né? Se o casal, por alguma razão, não deseja ter filhos, é pecado? Bom, não. Mas tem que sondar o coração. A motivação, né? A motivação. Exatamente. Tá. E aí, então, a motivação vai revelar se é pecado ou não. Como a gente já comentou aqui, que muitas vezes enfrentamos essa dificuldade com o nosso próprio eu. E aí, se as motivações são egoístas, são pecaminosas, ora, não ter um filho se torna algo pecaminoso, por conta das minhas motivações. Então, Quais são as motivações não pecaminosas? não pecaminosas? Um motivo de saúde também, um Ah, problema tá. de saúde, Exatamente. né? Eu acho que é Às o vezes único, até um né? momento, assim, Eu fiquei pensando aqui. Mas até tem mesmo- um contexto que às vezes a pessoa pode estar numa situação que, assim, não é um momento, sabe? Você precisa Sim, esperar, a talvez. realidade, né? Mas aí que tá. Eu entendo isso também. Mas no coração dela, o quanto antes ela entender que, o que é um filho e o que significa a paternidade, a maternidade, e não ter esse coração, não quero, não posso, porque como nós testemunhamos já dentro de casa e a gente vê isso acontecer assim muitas vezes, o controle sobre a gestação, nosso. a gravidez não é nosso. Quantas mulheres engravidaram tendo DIU, que é um dos contraceptivos aí de Não, maior... a gente tem casos de pessoas que são estéreis que fala. Isso, 100%. Tipo, Exato. todos os exames indicam que são. E eles têm filhos. Pois então o controle nesse sentido não tá. Então por isso que, bom, tá no meu coração, se digamos nós somos um casal ainda sem filhos, o nosso coração tem que ter a disposição de querer ter filhos. Se nós vamos fazer um acordo, nós não vamos ter filhos, primeiro eu tô querendo brincar aqui de ser Deus, de falar assim, nós não vamos ter de maneira nenhuma. Então, vou usar 2, 3 camisinhas, você vai usar DIU e anticoncepcional. Cara, se Deus quer, ele faz. Ele faz. Então, o nosso desejo do nosso coração deve ser assim, bom, nós estamos abertos a ter filhos, a bênção de gerar filhos. É claro que, e aí, até mesmo o desejo de querer ter filhos também pode ser um desejo pecaminoso. Eu quero ter a qualquer custo. Por quê? E aí, sondando as motivações. Status social, Ou pra aparência. mim, né? Eu preciso completar algo. Acho que vai ser Exatamente. Tá diferente, faltando né? alguma Exatamente. coisa quando não é isso. Isso é muito perigoso. Eu imagino pra mulher é muito mais, né? Porque assim, tá faltando algo, esse meu Isso. filho vai ser meu pra sempre, né? Essa coisa assim. E vai indo para umas esferas, por exemplo, quando eu conversava com a Bianca, eu me lembro muito bem de uma vez que ela falou assim, olha, quando eu procurava alguém para me relacionar, às vezes eu via na pessoa o cara que eu queria para ser pai dos meus filhos.
E um dia eu tive que entender que eu precisava buscar alguém para ser meu marido, e não mais os meus Exatamente. filhos. Primeiro, né? Exatamente. Então, como às vezes a Uhum. motivação faz você inverter outras coisas, sabe? Que são legítimas, Sim. são boas. Eu quero ter filhos, eu quero que os meus filhos sejam um bom pai, mas isso não pode ter a sua escala de prioridade e a gente não pode inverter essa ordem. O desejo de ter filhos, ele é sadio, mas ele também não pode se tornar qualquer coisa que ocupe demais o nosso coração, se torna um ídolo no nosso coração. E eu passo então a idolatrar os meus filhos. E é Isso- um perigo, né? Eu imagino pra Exatamente. vocês que estão criando os filhos, né? É um perigo, né? Como fazer com que isso não se torne uma idolatria, né? Eles não são meus, eles são de Deus. Tô São do criando pro Senhor. mundo, eu tô criando pra um momento eles Exatamente. saírem, mas é muito difícil, né? Eu falo porque, tipo, no meu consultório eu recebo muito isso, assim, os pais não conseguem se separar dos filhos, os pais têm essa dificuldade, as mães principalmente, né? E como isso é prejudicial pra um adolescente, pra um jovem depois. Nós já falamos com os nossos filhos, tem 6 anos, eu falei assim, nós morrermos, o que vai acontecer, se alguém, se nós dois ou se algum de nós morrermos, a gente fala qual é o nível ali de amor, eu amo mais a minha esposa, eu amo mais a mamãe Isso do é que muito vocês. Que é outra coisa que importante muitos também, casais né? às vezes esquecem de equilibrar Total, dessa esquecem forma correta, total, né? né? De priorizar. Primeiro a mamãe, depois vocês. É claro que há demandas diferentes e a gente tem que atendê-los porque eles não são autossuficientes, né? Mas a gente sempre ressalta isso. Primeiro a mamãe, primeiro papai. E se você perguntar para eles, eles vão falar a ordem de amor. Quem eu amo mais? Eles vão falar. Depois pode te perguntar. Ama a Deus sobre todas as coisas. Ele fala, o Benjamin. E aí depois um ao outro. Então a gente deixa muito claro isso. E aí você mencionou, né, Nath? Casais que não podem ter filhos. É algo que tem que ser tratado dentro do coração, como eu mencionei. Não pode ser algo maior do que o desejo de agradar a Deus, de temer a Deus. Então, se há casais que de fato oram por isso, buscam algum tratamento, e a ciência tem avançado bastante nessa questão, mas que de uma maneira não pode ter filhos, eu falei, ok, eu tenho que aceitar isso da parte de Deus, talvez pensar na adoção e nós também consideramos isso, nós temos desejo no coração de adotar filhos, além dos 5. Já Vai querer chegar nos 12 fácil agora. Eu ia falar isso agora, ele tá chegando nos 12. A gente combinou 5, mas era 5 5 nossos. Nossa, Mas nós temos o desejo de adotar filhos. Então, a adoção para aqueles que de fato não podem deveria ser uma consideração, né? Então, Que acho não é que muito se falado, né? não é muito falado e a igreja deveria falar mais sobre isso. né? Eu acho. A ministra Damares, ela participou do Descende e, a sacada dela foi incrível. A questão de ir para missões e olhar para a lista de adoção como um ato de missões é incrível. Olha, assim, eu como um casal cristão, ter a possibilidade de adotar um filho, de pregar o evangelho para ele, Nossa, eu não tinha isso pensado é nisso. incrível. Então, eu acredito que a igreja deveria encabeçar mais iniciativas em relação a isso. E até preparar, né? Preparar quem está Isso. noivo, preparar quem está pra isso, né? Isso. Que eu acho que às vezes não é muito se falado, né? Exatamente. Eu acho que não é muito isso falado e às vezes a gente perde muito um equilíbrio bacana, porque tem muito casal que cai nessa, ou quer muito, ou fica muito preocupado. Eu li recentemente um artigo que o cristão ele se preocupa demais em ter ou não ter filhos, né? Quando a Bíblia deixa muito claro que filho é uma bênção do Senhor. Então, assim, em determinado momento, se o Senhor assim quiser abençoar aquele casal, o filho vai vir, né? Claro que não pode ser negligente, igual vocês falaram, tipo, já que vai vir a qualquer hora, então... tanto faz. Mas eu acho que a igreja precisava trabalhar mais isso, tanto com os adolescentes quanto com os jovens, desse relacionamento com... Eu acho que só é trabalhado com quem está no Kids, que tem um contato direto. E a pessoa já está acostumada com criança, não sei o quê. Então, às vezes a gente tem a sensação assim, quem trabalha com Kids são aqueles que parece que desejam ter filhos, sabe? E os outros estão fugindo, não querem, ou alguma coisa assim, né?
Porque dá trabalho? Dá muito trabalho. Criança dá... Tem as demandas, né? Tem aquela entrevista do Porchat, você ouviu? Eu repercutiu É na antiga, internet. Eu só repercutiu vi a muito. repercussão, não vi... Que ele fala, não, ter filho atrapalha. Eu não quero ter filho porque vai atrapalhar demais, né? Esse texto que eu li falava, cara, atrapalha, não posso dizer que não. Tipo, mudou tudo o que eu fazia, entendeu? E aí é mais uma forma como você encara a vida. Se Isso. você encara a vida na perspectiva de você é o centro e de que a sua vontade tem que se prevalecer, então qualquer coisa que impede que aquilo, impede que isso trava vai aquilo, atrapalhar. atrapalha. Agora, não. Se eu enxergo que a razão, o propósito da minha vida é ter família, e que ter família é investir no meu relacionamento com a minha esposa, investir no meu relacionamento com os meus filhos, então eu não vou ter essa percepção que atrapalha. Porque é isso, faz parte da minha função como pai, me dedicar nisso. Recentemente, por conta do mestrado, eu estava fazendo um projeto de mudança, um projeto de mudança pessoal. Então, pedi para elencar um pecado que você estava lidando bastante e aí trabalhar essa mudança. O meu era a ira. Eu mirava muito fácil, porque a gente está lá num apartamento que já é pequeno. Eu não tenho mais um escritório, porque o quarto virou quarto de brinquedo. Então, eu tenho o meu espaço ali na sala. E as crianças têm um quarto de brinquedo para elas. Mas elas ficam na sala. Mas elas ficam na sala. E aí, o Ben e o Noah brincam bastante, mas também tem bastante conflitos entre os dois e toda hora, pai, ele fez isso, pai, ele fez aquilo. E o Noah é mais emotivo, sempre vem chorando, ou grita mais, ou já bate no Ben. Então, toda hora tem que ficar conciliando. Eu vi que, eles estão tirando a minha paz, eles estão tirando agora a minha hora. Agora é o meu momento de estudar. É legítimo estudar. Eu estou estudando aqui, me aperfeiçoando, é legítimo. Mas aí, o que eu percebi? Que o desejo pela paz estava sendo muito maior a ponto de eu pecar, de eu irar. Então, eu entendi que isso devia ser mudado. E aí, é isso. Eu entendo que os meus filhos são crianças, que eles ainda não sabem se relacionar entre eles, mediar conflito entre eles, e precisam de um terceiro, e eu vou ter que parar quantas vezes forem necessárias para poder auxiliá-los. Então, se eu enxergo dessa perspectiva, eu não vou ficar assim, nossa, tá atrapalhando. Não, faz parte. A questão não é atrapalho, né? É que ele muda a sua vida. Muda a dinâmica, né? Não tem jeito. Caminhando já para um final assim, um último conselho que vocês dariam para alguém que pensa em ter filhos ou está querendo se planejar, não sei, o que vocês diriam para um casal cristão, talvez um jovem ou mesmo um mais velho? Bom, para qualquer cristão, independentemente da sua faixa etária e se tem um relacionamento ou não, desejo ter filhos. Porque ter isso em mente, que filho é uma bênção, porque nós vivemos nessa condição, todos nós somos filhos, né? E é uma bênção ser filho. Então, considere ter filhos, porque aí você já vai moldando a sua vida não para um estilo egoísta, não para você, mas né? para essa ideia de que Deus nos criou para que condição? Para amá-lo acima de todas as coisas e para amar o próximo, como a mim mesmo. Então, nós já nos amamos demais. E a ideia de pensar, poxa, porque você encontra adolescentes, meninas hoje, não quero casar, não quero ter filhos, por motivações egoístas. Então, se desde cedo, desde o Kids, eu como pastor de adolescentes, eu sempre falo que filho é uma bênção. Então, desde cedo, formar essa mentalidade, pastoreando o coração nesse sentido, auxiliará você, o adolescente, por exemplo, quando nessa fase que começa a querer ter um relacionamento, com quem que eu vou casar? Quem que vai ser... É legítimo perguntar quem vai ser o pai dos meus filhos. Sim. Não deve ser a razão pela qual eu vou, o critério único, mas deve-se considerar isso, né? Até mesmo por questão, para ser da mesma fé,
ter a mesma crença. Então, com quem que eu quero constituir família? E você falou agora da mesma crença, me veio na mente assim, como isso é importante pra gente pensar na criação do filho, né? Assim, como que você... Porque se você não tá com uma pessoa da mesma crença, você tá criando um filho e, de certa forma, tá pra você, né? Você não vai conseguir criar pra Deus, né? Você não vai conseguir criar pros caminhos de Deus, né? Exatamente. Então, desde cedo, você formar essa mentalidade de que filho é bênção, de que filho é presente, é do Senhor. Eu acredito que as famílias, e aí quando casados, você não vai ter esse lance de eu quero aproveitar ao máximo a minha vida casado. Não, dá para aproveitar também com filhos. É tudo uma mudança de perspectiva e passar a olhar filho como uma bênção, como uma alegria e não como um peso, como um fardo, geralmente como se tem por aí. Legal. Desculpa. Eu acho que a gente precisa sempre entender que Deus está no controle de todas as coisas, para saber... É Ele quem sabe a hora de termos filhos ou não. É Ele que sabe se vamos ter filhos ou não. Mas, independente da escolha dele para nós, é entender que a nossa vida é para a glória dele. E se tivermos filhos, vai ser para a glória dele. Se não tivermos filhos, vai ser para a glória dele. E que tudo que a gente fizer, tendo filhos ou não, deve ser para a glória de Deus. Bacana, muito bom. E vocês têm alguma recomendação sobre livros, séries, filmes que tenham sobre essa temática? Eu acho que o meu livro favorito de criação de filhos é Pastoreando o Coração da Criança. É maravilhoso. Que eu amo. Eu até fiz minha monografia do IBEL Nossa, em cima dele. maravilhoso. Conheço, mas não Muito li bom ainda, tô mesmo. esperando. Mas vai ter E oportunidade. Muito bom. é até bom você, nesse período de noivo, ler sobre, né? Mas não esperar para quando tiver filhos, né? Mas se preparar, o casal deveria tem que se ler preparar, antes, né? Exatamente. Tem um livro muito bom, eu não lembro os autores, mas é da editora Fiel. Pais Fracos, Deus Forte. Também não vou lembrar agora. Mas é um livro muito bom que fala a questão dos desafios da paternidade. Paul Tripp tem bastante livros Tripp sobre a muito, temática de filhos. Eu e acho ele é São que todos bom, muito né? bons. Douglas Wilson também tem, falando sobre... e aí tem para criação de meninos, futuros homens, Que tem para legal. criação de meninas, Específicos, o que você precisa ser para casar com minha filha. Enfim, tem bastante livros bons nessa área. E a gente acha que, eu falo isso para os pais, né? Porque eu sou pai, eu não preciso de uma formação. Aí eu vou me preocupar com a minha formação acadêmica, profissional. Mas, pelo contrário, nós deveríamos investir e muito para a formação da paternidade, para sermos bons pais. E hoje, pela graça de Deus, você tem bastante conteúdo de livros, palestras, que nos auxiliam aí nessa jornada que é difícil. Não vou falar que é fácil, né? Nós não queremos pintar aqui um romantismo da paternidade, para que isso também não seja uma idolatria. E hoje as redes sociais contribuem muito para isso, né? Para que pintem a maternidade, a paternidade como um romantismo, mas ela tem o seu lado difícil, porque vai confrontar pecados nossos, né? Mas olhando dessa perspectiva, é o meio pelo qual Deus usa para forjar em nós um caráter novo, ter uma vida transformada. E é assim, eu acho que tem... Só pra terminar, eu juro que não mas é que eu lembrei de uma coisa. Eu acho que a gente tem duas coisas. A gente tem tanto um romantismo, como a gente tá indo agora para um caminho que você pode ser mãe, mas sem criar muito bem os filhos, sabe? Tem um filme que lançou pro Oscar e tal e tudo mais, que o filme inteiro se passa da mulher falando de como foi difícil criar o filho, porque ela teve que negar o profissional e tal, e ela chegou a ficar, acho que no filme, 2 anos sem as filhas para seguir uma outra carreira e tal, mas pinta com essa coisa muito assim... A mãe também não é só mãe, ela tem outra coisa. É óbvio, mas assim, a partir do momento que você é mãe... Então, a gente tá com esse perigo hoje também, né? Não só do romantismo, mas de olhar também, tipo... para esse lado, assim, mas você também é uma coisa sem ser pai, e aí você tem que priorizar essa coisa primeiro, né? Levantaram uma bandeira recentemente. Eu amo meu filho, mas eu odeio ser mãe. Isso, exatamente. Né? E tá Foi no Dia vindo- das Mães que lançaram Gente, isso. eu não vi isso aí. Amo meu filho, mas eu odeio ser mãe.
Tipo, eu odeio amamentar, eu odeio isso. Vai levar em conta, tipo, você ama a pessoa do seu filho, mas todo o trabalho que envolve cuidar dele, você odeia. Exato. Não faz E é um sentido perigo, nenhum. porque tá vindo muito essas ideias nas séries, nos filmes, assim. E é sutil. Exato. E pessoas que pensam isso, é até bom que não tenham. Não tenham filhos mesmo. Porque aí que tá. Ter filho é legítimo, como nós falamos? Sim, é legítimo. Mas a motivação pela qual eu tenho vai dizer se ela é algo perigoso ou não, se é algo pecaminoso ou não. Então, tanto não ter filhos pode ser pecaminoso, como o desejo de ter filhos também pode ser pecaminoso. Sim. É o status social. As minhas amigas todas estão grávidas, então Também Tá quer. na minha hora. Exatamente. Não, É eu o rolê tenho do que carrinho agora. compreender o que é a Sim. responsabilidade de ter um filho. Sim. Olha lá. E eles estão brigando agora. Bom, gente, então a gente vai deixar um versículo para finalizar. Um versículo bem conhecido, que é herança do Senhor são os filhos, do fruto do ventre e o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Salmo 127. Salmo 127, o 3 e o 4. É isso aí, filhos são presentes. Vem cá, Noah. Vem Cadê? cá, Agora vamos Benjamin. trazer os filhos. Vem cá, Jojo. Vem dar um tchauzinho Vem pra cá. gente aqui. Dá um tchau pra gente finalizar. Vem bem. Acho que eles estão com vergonha. Pode vir, pode vir. Olha lá, o João todo alegre. Ó, o Benjamin. Agora o Noah vai vir, ó. Ele vai ver os outros. Ai, olha lá, então fala um oi, fala um oi. A gente... Vem cá bem do outro lado. Dá um Vem, oi, Noah. Fala Vem oi. cá, na Ô, mamãe. Noah, não vem. vai? Não? Então tá bom. Vem cá, O Noah. Noah está... Vem cá com o papai. Fala para Vem, Curte, Noah, vem, compartilha e Noah. deixa o seu like. Você fala bem. Vamos bem, você conhece bem como é que faz. Então o João fala, João. Vem cá, Nonozinho do papai. Gente, cada um é de um jeito, é diferente, é incrível, é incrível. E eu falo assim com a Má, amor, imagina o quarto como vai ser. Ou quarto, né? E se Porque for vai ser uma um menino. menininha... O medo da Má de ter mais é isso, é só sair menino, né? Não, eu gosto de ser mãe de menino. Mas Então fala, curta e compartilha. Curte. Fala, por favor. O Curte, João compartilha fala. e deixa o seu like. É isso, gente, tenham filhos, pra glória de Deus. Legal, foi um prazer, gente. Muito bom Muito estar bom com tê-los, de vocês. verdade. Obrigada. É Agradecemos. nosso. Prazer é nosso. É isso, gente. Curta, compartilha, aciona o sininho aí. E até um próximo episódio. Até Tchau. mais. Tchau. Dá tchau. Faz tchau. Tchau. Tchau.